Bom dia. Hoje a gente vai trabalhar com um Arduino? Pro, eu não estou vendo seu áudio. Não. Você tá mutando no próprio microfone. Não, por que não tá pensando mutado? Não, no próprio microfone. Aqui, ó. O meu tem isso. No cabo dele, Cálculo aí, tem negócio de pro. mutar. Um botão aqui, ó, de mutar. Oi. Ô, bro, você tava fazendo uns cálculos aí atrás? A perna, eu choro. Oi, Pro. Continua mutado, Pro. Agora sim. Agora foi. Agora foi. Que coisa, hein? Pela primeira Você vez. tava fazendo uns Aê. A gente vai usar Arduino hoje? Então, a proposta é o seguinte, vocês viram muito bem. Gostei de saber que vocês olharam lá o tema que eu anunciei. Arduino, né? Isso, que eu anunciei para a nossa conversa de hoje, para a nossa aula de hoje, né? A proposta é alguns conceitos iniciais e vai se estender, né? Esses conceitos são os que nós já usamos na aula passada, lá no Scratch, e depois, antes disso, nós tínhamos visto de uma forma acadêmica ou os conceitos, né, de lógica de programação, desde lá na escola, falando sobre zeros e um, código binário, portas AND, porta OR, né? Tudo aqueles conceitos, a gente vai juntando tudo isso para culminar agora nessa questão da linguagem também, né? Nós falamos de alguns modelos, algumas formas de linguagem, falamos é, de looping, de variável, de algoritmo, conceitos, né? Que agora culmina, né? Começa a direcionar por algo mais prático, né? Algo que a gente pode, de certa forma, ver acontecendo, né? O Arduino, para quem não sabe o que significa, é uma plaquinha de circuito que ali tem um processador, tem uma memória e tem entradas e saídas de informação. Lógico, ele tem uma alimentação e tem algumas sinalizações ali de funcionamento, que logo, na sequência aí, eu vou mostrar para vocês fisicamente como é que ela é. E nós temos hoje em dia ao nosso alcance, da mesma forma que vocês lembram lá do Kahoot, da forma que vocês viram lá o Scratch e outras aplicações, tanto para celular quanto para PC, principalmente para PC nesse aspecto, atende a todas essas interações, né, da lógica de programação, do funcionamento de um computador, como ele funciona internamente, né, com zeros e uns, igual aquela minha figura aqui, ó, tudo zeros e uns, né? E como é que junta todas essas questões, né, de zero e uns para depois, na hora que você põe para funcionar, aparecer tudo que nós estamos vendo no dia a dia, no teu celular, no teu videogame, no teu computador. A gente consegue ver imagens, consegue ver programas, jogos e assim por diante, né? A interação, né, a comunicação, a internet, todas elas em cima desses conceitos, né? Todos eles tendo como base, né, esses conceitos de programação, né, o funcionamento disso, né. Vocês lembram lá na escola eu mostrei dentro de um computador onde tinha lá uma peça que chamava processador, que é o cérebro, né, do computador, uma peça que era o cooler que ventilava ele para ele poder ficar com a cabeça fria, né, para ele não esquentar e não queimar. Uma peça que alimenta todo aquele circuito, que era a fonte de alimentação, uma outra peça tal, e tudo isso eu fui mostrando aos poucos para vocês, e agora, nesse novo
panorama, né, esse novo circuito, também tem essas peças. Só que aí cabe eu mostrar para vocês a princípio e vocês colocarem cada uma dessas peças desse quebra-cabeça onde forma um computador. É análogo, né? Quase todos os computadores são iguais, né? Os princípios para o seu funcionamento, né? Todos eles possuem uma área para armazenar informações, uma área para as informações que estão sendo usadas naquele momento, como eu até falei alguns exemplos, né, que seria a sua mesa de trabalho, que você limpa no final do dia, e depois, na hora que você começa a usar, você coloca as coisas de volta na sua mesa para poder trabalhar. Essa é a memória RAM. Né, eu falei disso. Né? Já a área de armazenamento, onde você guarda, o teu armário, onde você guarda as informações no final do dia, na hora que você desliga, a tua mesa tem que estar limpa. E o armário vai estar lá guardadinho, tudo organizado, para facilitar, na próxima vez que você for utilizar, você conseguir achar onde está cada coisa. Então, são analogias que a gente faz em cima desse processo todo do funcionamento de um computador. Eu sei que a Nicole está de ponta cabeça, eu sei que o Matheus, o Matheus Mate ali está com que carinha que é aquela, com uma outra carinha ali, mas, só para a gente mudar aqui de assunto, mas é importante que vocês comecem a associar uma coisa à outra. Eu vou colocar aqui, vou compartilhar minha tela. Pro, Oi, diga. se você pesquisar Hacker Typer, aparece um programa que a gente finge que qualquer tecla que a gente aperta, tipo, parece que a gente está hackeando algum programa. É mó legal. Tem muitas coisas muito legais aí na internet, né? Essa daqui, pessoal, já dando um passo longo, né? Lá na frente, essa aqui é uma plaquinha de um Arduino, o Arduino Uno, o Arduino elementar, né? Inicial de um projeto onde, poxa, mas é simples assim? Tá vendo aqui que eu estou passando o mouse em volta? Essa plaquinha aqui, Arduino, foi desenvolvido por um grupo italiano e onde eles deram esse nome Arduino a esta plaquinha. Essa plaquinha serve para montar robô, para alguns projetinhos residenciais, para alguns projetos de diversos outros destino e funcionamento. Ela tem sua alimentação, que pode ser aqui por esse conector aqui, como também pela porta USB. Tá vendo um conector aqui encaixando aqui, ó? É um conector USB. E tem esse componente aqui, que é o componente principal, e esse componente faz o papel de vários daqueles componentes que tem num computador tradicional. Ele, além de ser o processador, ele também tem uma área de armazenamento de informação, ele também faz uma parte do chipset, né, do I/O, né, da entrada, controle de entradas e saídas. Né? E onde ficam as entradas e as saídas das informações aqui, nesse circuitinho aqui. Isso eu vou passar mais para frente. Mas antes disso, eu vou compartilhar com vocês uma aula inicial de robótica aqui, onde eu vou abordar o Arduino, mas a princípio tem alguns conceitos que é importante que vocês lembrem, e que em certo momento eu vou pedir essa explicação até disso, né? E o primeiro conceito inicial é linguagem de programação. Essas linguagens aqui, ó, C++, C Sharp, Java, PHP, são linguagens... Oi? Lua. Lua, boa. Lua, Python, né? Tem diversas outras. Ô, Fran, Oi, diga. dê nosso um pouco a linguagem que a gente pesquisou lá, que a gente pesquisou, um trabalhinho seu, que a gente Lembro, pesquisou, algum deles. lembro. Vocês colocaram lá C++, C Sharp, Java, PHP, não foram? Fizeram uma Sim. pesquisa na internet e encontraram esses nomes de linguagens, né? Aí eu lembro também que eu cobrei de vocês, até numa prova, linguagens de alto nível e linguagens de baixo nível. O que significa de linguagem de alto nível? É aquela mais próxima à linguagem humana, né? E a de baixo nível, a linguagem mais próxima à linguagem da máquina.
E isso não é pejorativamente falando, não é que uma é melhor que a outra ou que uma é mais bonita que a outra, né? Não, não é nesse aspecto, né? É no aspecto de que uma está mais próxima à máquina e outra está mais próxima ao ser humano. Então, uma precisa mais, eu até dei esse exemplo, precisa ter mais interpretadores no meio do caminho, então ele acaba sendo até um pouco mais lenta, né? Isso dá para entender, do que a linguagem de baixo nível, que ela já fala diretamente o que a máquina entende, então ela acaba sendo mais rápida, né? Só que a de alto nível fica mais fácil programar porque ela fala a nossa linguagem. Então, Lua, Python são linguagens mais próximas e são linguagens de alto nível. São mais próximas à nossa linguagem. Já C, C Sharp, Java, elas são linguagens mais de baixo nível. Então, elas são mais complexas para a hora de programar. Mas, por um outro lado, ela vai direto no computador, vai direto na informação, vai direto no bit. E bit vocês lembram, né? O que significa? É a menor unidade de informação que pode ser armazenada e transmitida em um sistema computacional. Os itens que eu utilizarei são esses aqui, ó, para esse nosso projeto aqui, ó. Um computador ou um notebook com o Windows, Mac ou Linux. Um Arduino, só que dessa forma eu vou usar um Arduino virtual, lá no Tinkercad. Eu sei que o professor Cadu comentou com vocês sobre o Tinkercad, que ele está planejando desenvolver com o pessoal do 8º ano, tal. Só que aqui eu vou dar conceitos iniciais para vocês já iniciarem o entendimento de algumas questões ligado a componentes eletrônicos, lógica de programação, que vocês já estão trabalhando comigo lá desde o começo do ano, e esses componentes vão interagir com o Arduino, que é um computador, não deixa de ser. É um sistema computacional, onde tem todos os pré-requisitos para que a gente possa falar que ele é um computador. O cabo USB de comunicação, que eu até mostrei para vocês no Arduino que eu exemplifiquei lá. Jumpers, que são fiozinhos que ligam uma coisa à outra. Isso aqui, ó, protoboard. O que quer dizer protoboard? Ela permite, é um laboratório onde você pode colocar e tirar componentes a todo momento sem a necessidade de você soldar um fiozinho e depois ter que dessoldar para montar outro. Então você consegue alterar a qualquer momento e isso é a protoboard. Eu vou mostrar na prática o que significa protoboard na hora que eu mostrar lá o Arduino. Ela, lista de programação, ó, tem algumas coisas aqui que se vocês, poxa, professor, isso aí já comentou com a gente. Lista de instruções, que é um algoritmo, que é uma receita de bolo. Manual de instalação de um equipamento é um algoritmo, né? A ordem correta da execução, lembra que eu falei na aula passada e retrasada? A sequência, né? Sequência. Aqui, ó, ordem correta de execução. Sequência. É uma sequência lógica. Né? E instruções condicionais. Isso eu mostrei para vocês, quando eu mostrei, inclusive a professora Raquel está mostrando para vocês lá um fluxograma onde tem um losango, né? E aquele losango é a tomada de decisão. Se for sim, ele vai para um lado, se for não, ele vai para outro lado. Isso são instruções condicionais. Depende. E eu mostrei para vocês também, na hora que eu estava mostrando lá no Scratch, né? Quando acontece isso, acontece aquilo. Por exemplo, encostou o tubarão lá no peixinho, contou um na pontuação. Encostou o cachorro no gato lá e o gato subiu. Acho que era isso, né? Por quê? Porque era a condição para que ele começasse a executar alguma coisa. Estão entendendo todos esses panoramas, todas essas coisas que eu estou passando? Parece que associa várias questões, né, que vão se juntando, né? Então, o início é instalar o programa. Nós não precisamos instalar, porque a gente vai usar isso daqui tudo de uma forma virtual. E aí a gente fica até mais tranquilo, né? Porque na hora que a gente for utilizar de uma forma virtual, não temos o risco lá de queimar o circuitinho ou levar um choque. Embora as tensões no Arduino são de baixa voltagem e de baixa amperagem também, então não tem nenhum risco, mas tem o risco de quebrar, isso é fato, né? Queimar, porque tem componentes ali que são
delicados e precisa tomar alguns cuidados. Agora, se a gente usar de uma forma virtual, isso facilita a nossa vida, né? Aí a gente não corre o risco de queimar lá o componente, né? Conectar o cabo USB do computador no Arduino e executar o software do Arduino. Perceba-se que o software do Arduino tem duas etapas e partes, setup e loop. Então, nessa hora, eu vou mudar a minha tela aqui, parar um pouquinho isso, e vou lá para o circuito, onde eu tenho lá. Agora sim, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, alguns componentes eletrônicos que a gente pode utilizar no nosso projetinho aqui. Ah, professor, eu gostaria de usar esse programinha aqui. Como é que usa? Tinkercad.com. No navegador do seu PC, né, no Chrome e tal, que eu estou usando o Chrome aqui, ou no Internet Explorer, você coloca lá, tinkercad.com. Pronto, entra numa tela inicial. Lá você tem que fazer um cadastro como aluno, ou como... E aí você faz um cadastro, um login, né, com a conta do Gmail, e aí ele te abre e você consegue personalizar, colocar uma foto, que nem eu coloquei aqui, coloca os seus dados e começa os seus projetos. E nós estamos nos projetos de circuitos eletrônicos, né? É uma simulação. E aqui, para poder colocar isso aqui, que eu fiz? Eu arrastei, né? Se eu clicar nele aqui e pôr no lixo aqui, ó, ok, ele apaga. Não, mas não queria apagar. Então vamos pegar ele de volta aqui, ó, selecionar aqui e clicar duas vezes, ele joga o componente para dentro do circuito que eu estou usando, certo? Eu posso colocar ele aqui, poxa, eu coloquei dois, vamos tirar esse daqui. 1 e 2. Não, precisa um só. Vamos jogar esse aqui fora. Pronto, deixar só esse aqui. Qual o nome disso daí mesmo? Tinkercad, Arduino, Tinkercad. Tá escrito aqui, ó, tinkercad.com. Ah, tá. Vou ver. Tá? Eu vou colocar o nome dele de Uno. Então, o Tinkercad aqui é o Uno, tá? É o componente eletrônico. Na verdade, esse circuito que tem vários componentes. Você vê aqui tem as portas e aqui também tem outras portas. E a gente já consegue montar alguma coisa. Lembra que eu falei de protoboard? Ah, o que é placa de ensaio pequena? É a protoboard. E como é que eu coloco ela? Se eu clicar aqui nela, opa, estou dando nome aqui, né? Isso. Clicar aqui nela, eu já cliquei duas vezes, já deve ter inserido duas placas. E eu consigo, depois que terminar o lag, puxar a protoboard. Opa, não quero fazer circuito nenhum aqui. Pegar ela aqui e arrastar ela para cá. Então, eu tenho aqui o Arduino e eu tenho uma protoboard. Então, eu consigo montar um circuito com fiozinhos tal, usando esse Arduino aqui e usando essa protoboard que eu coloquei aqui, que é um monte de furinhos. Essa linha aqui, ó, 10, ela está interligada. Essa linha 11 está interligada. Essa linha 12 está interligada. Mas ela tem 5 furinhos. Como essa linha aqui, ó, do mais, está toda ela interligada, que vai daqui até aqui. E o menos também interligado, daqui até aqui. Então, facilita e não precisa usar solda, né? Ah, mas professor, aqui a gente está falando de um simulador. Sim, é um simulador, mas é um simulador de algo real, né? Se eu clico aqui em código, olha o que ele mostra aqui. Poxa, professor, isso daqui não é o Scratch? Percebe-se que é quase que a mesma coisa do que o Scratch, né? É o mesmo bloco. Ah, mas a gente vai fazer algo mais complexo. A gente vai ficar só em bloco. A gente vai aqui e vamos em texto. Continuar. Certeza? Ó, nossa, agora complicou. Nós temos aqui void setup, void loop. Loop? Espera aí, professor. Loop é o que você já comentou com a gente lá nas aulas passadas. Sim. O que acontece no loop? Ele fica girando aqui dentro. Girando aqui dentro. Tem alguma condição? Não, ele só simplesmente fica girando em cima dessa sequência, desses passos que estão aqui.
aqui, ó, delay. Ah, professor, você está falando em inglês? Sim, na linguagem C++. Como assim linguagem C++? Sim, essa linguagem que está aqui é o C++. PIN-MOD 13. Como assim PIN-MOD 13? Vocês percebem que tem números aqui, ó. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. É esse 13 aqui, ó. Ele está falando, dando um nome para que esse pino 13 seja uma saída de informação. E aqui ele está falando para esse 13 ficar aceso. E aqui ele está falando para esse 13 ficar apagado. Será que já funciona assim? É fácil a gente descobrir. Vamos tirar o código aqui, ó, e vamos colocar um componente eletrônico aqui, ó, um resistor. Ô, Pro, Oi. quando fazer curso de programação, a gente já fez isso, só que um conectado com o Scratch. Então, quando alguém ganhava fazer algum ponto no Scratch, uma luzinha do Arduino acendia. Perfeito. Isso a gente vai chegar lá. Mas o primeiro passo aqui, um primeiro contato para que vocês vejam o significado de tudo isso, é ver isso aqui funcionando. Por exemplo, eu vou colocar esse componente aqui, ó, usando esse pino aqui, ó, e que aqui ele tem acesso dos dois lados, né? Então, o resistor, resistor, nunca ouvi falar nisso, professor. Resistor consegue fazer de uma forma resistiva a tensão diminuir, né? Por quê? Porque a gente vai colocar um LED aqui, ó. Como assim LED? Eu sei que minha TV é de LED. Minha tela do computador é de LED. Por quê? LED é uma abreviatura de diodo emissor de luz. Ao contrário, né? Luz emissor diodo, né? Em inglês, light emission diodo. Então, o diodo, ele é um componente que ele é polarizado. Como assim polarizado, professor? Ele tem o polo negativo e o polo positivo. Por isso que você coloca aqui, ó, catódico e anódico. São o polo positivo e o negativo do diodo. Se você tentar ligar ao contrário, ele não liga. Além de ele não ligar, não acender, ele pode queimar. Então, o que eu quero fazer? Eu vou ligar esse fio aqui. Um fio verde aqui, ó. E vou ligar um outro fio daqui, aqui, por exemplo. Um fio verde também? Não, vamos colocar um fio vermelho. Então, um fio verde e um fio vermelho. Do fio vermelho, vamos colocar o resistor para o fio vermelho aqui. Daqui, ó, desse ponto aqui, eu vou puxar um fio e vou ligar lá no 13. Ah, por quê? Lá no programa estava 13? Sim, porque no programa estava 13. E o outro polo aqui, ó, desse daqui, eu vou ligar no GND. Aqui, ó. No terra. No sinal que isso, Pro? negativo. Oi? GNT. GND é ground, né? Terra, né? É o Eu polo achava que era neutro. canal. É o polo neutro do... Não é da TV. Né? É o polo neutro, né? O negativo do seu circuito. Só isso? Sim, a princípio, só isso. E isso quer dizer o seguinte, se eu acionar aqui A, o que acontece? Ele faz o que eu pedi lá. Lembra que nós temos um circuito rodando lá? Como assim circuito? Nós temos um programa, desculpa, um programa rodando. Esse programa aqui, ó, o que esse programa aqui faz? Ele acende o pino 13, ele energiza a saída 13, e aqui ele desenergiza. Por quê? Aqui está high, né, de alto, e aqui está low, de baixo. E aqui está um tempo de 100 milissegundos de um para o outro. Então, isso aqui se torna um pisca-pisca. Ah, mas o delay de 1000 é muito. Ah, então vamos diminuir esse delay aqui, o tempo, né, a pausa, né, para a próxima instrução, eu baixei para 100. O que vai acontecer se eu iniciar a simulação? Ele vai plugar aqui, ó. Você percebe que o LED está acendendo e apagando aqui, ó? Conseguem ver? Sim.
Um sim, um não aí. Isso. Mas está muito clarinho. Vai de acordo com a resistência que eu coloquei. Eu coloquei... Opa, eu acho que eu puxei o negócio aqui. Eu coloquei aqui uma resistência de 1K, né? Eu vou diminuir a resistência para o LED ficar mais forte. Eu vou diminuir para 500. 500 o quê? Ohms. Então, agora a resistência é menor. Se a gente colocar o circuito para rodar, o que vai acontecer? O LED vai ficar mais forte aqui, ó, tá vendo? Peraí, professor, eu não vi direito. Vamos lá. Vamos pegar o circuito aqui, pegar os resistores aqui, diminuir para 220 ohms. Vamos rodar o circuito aqui. O que vai acontecer com o LED? Nossa, ficou mais forte ainda. Sim. Ele acende e apaga aqui. Pode chegar um ponto do LED queimar. Pessoal, eu vou colocar aqui um delay maior, porque ele está piscando muito rápido. 500 milissegundos. Pro. Oi. Ali no PinMod, pode colocar mais de um? Pode. Muito boa pergunta. Vamos lá. Aqui, ó. PinMod 12, output. Ponto e vírgula. É assim que a gente dá nome a esse pino, falando que ele é uma saída de dados. Onde está o pino 12? Está aqui, ó, do lado do 13, né? E aqui embaixo, a gente coloca que esse aqui acende e esse apaga. Agora, quando esse apagar, eu queria que acendesse o outro. Digital. Tem várias formas de fazer isso aqui. Eu estou escrevendo de uma forma literal para que vocês verifiquem passo a passo essa questão. Oi. Uma coisa interessante. Muito interessante? Pode falar. É que eu já tenho um pouco de experiência com isso aí que você está fazendo. Tem o quê? Eu tenho um pouco de experiência com o que você está fazendo aí. Tem um monte de experiências? Você já fez um monte de experiências? Eu tenho algumas experiências com isso. Muito bom saber também. Ó, antes de você terminar a tua frase, Luiz, eu só queria explicar um panorama que com certeza deve acontecer nessa sala. Eu tenho certeza que o que eu estou falando aqui pode ser que para muitos, professor, eu já vi tudo isso funcionando lá no cursinho que eu fiz e tal. Agora, para outros, isso daqui é a primeira vez que ele está vendo. Então, provavelmente tem uns que já estão mais avançados nesse assunto e outros precisam ainda pegar o essencial, o básico, para ter um entendimento. Diga, Ulisses, pode continuar, desculpa. Eu tenho um jogo baixado no meu computador e eu não estava conseguindo conseguir pegar alguns personagens. Daí, eu vi um vídeo que o cara ele conseguiu entrar na programação do jogo. E eu consegui fazer isso também. Você conseguiu também? É porque ele explicava no vídeo. Ah, tá. Temos quase um hacker aqui. Já sou meio hacker. Meio hacker. Pessoal, vocês perceberam que apresentou um erro aqui? Perceberam, pessoal? Sim. O que está acontecendo aqui, ó? Lembra que eu falei da palavra debugar ou depurar? Sim. E o que significa depurar ou debugar? Tirar o bug do jogo. Corrigir um código. Aparece isso, corrigir um código. Apareceu um erro aqui, ó. Ele está falando que a função void loop, dentro da função void loop, tem uma linha digital write que não está declarada no escopo. Ela não está declarada. O que significa isso? Hein? Significa que ela não está, não tem ela no negócio, no Arduino. Isso. Não está conectado, não está reconhecida, não está sendo identificada. Isso. E agora? Será que resolve o problema?
Muitas vezes um recorte e cola, muitas vezes resolve a situação. Pô, professor, você colocou, poxa, já 10 minutos faltando? Como assim? Como pode? Como foi tão rápido? Concorda ou não? Com certeza. Mó rápido. Muito rápido, né? Pessoal, ó, eu vou para acelerar e eu vou até finalizar em cima desse modelo. Eu coloquei aqui o pino 12, mas professor, você não colocou nada aqui para acender no pino 12, então vamos colocar alguma coisa no pino 12. A gente coloca um outro LED aqui, eu vou ser até um pouco mais rápido dessa vez. Coloca lá novamente um resistor, com no caso o resistor com a mesma resistência do outro. Nesse aqui eu tinha colocado 220, nesse também eu vou colocar aqui, ó, resistor 2, 220 o quê? K? Não, 220 ohms. Esta é a forma de determinar qual que é a resistência dele. E nessa eu tenho que colocar um fiozinho. Daqui para onde? Para o 12, né? Para o 12, muito bem. Para o 12, vamos lá. 12, pronto. E daqui? Ah, mas agora tem um monte de fio aqui, eu tô perdido e tal. Calma, a gente pode até trocar de cor o fio aqui, a gente coloca um fio laranja aqui, ó. E aqui, desse daqui, eu coloco para cá. Ah, mas o terra não é igual para todos? Sim, o terra é igual para todos. Então eu posso ligar daqui, aqui, e daqui para cá. Será que já funciona isso daqui? Qual que é a intenção? O que é um fio terra? Fio terra, na verdade, é o fio que vai para o comum, né? Para a área comum. Por exemplo, no carro, a carcaça dele todo é a área comum, né? Então, tudo que tem de negativo é ligado no local onde é comum para todos. Por isso que no computador, a lata do computador é a área comum, né? Tal. Mas isso depois a gente vai conversar um pouco mais. Já que a gente está com só 7 minutos e poucos faltando, eu vou colocar para funcionar esse programa. Ó. Se eu coloco, ele apresenta erro também. Por quê? Vamos lá. Eu vou fechar aqui e vou pegar e copiar a linha de cima aqui. Ctrl C. Venho aqui na linha de baixo, apago ela e Ctrl V. E aqui eu mudo para 12. E aqui eu mudo para High. E aqui eu mudo para Low. E aqui o que acontece se eu mandar rodar o programa? Percebam que ó, uma acende e depois a outra acende. Aí eles começam a piscar. Ó, lá, uma sirene. Isso. Um giroflex, né? E vou mudar a cor do LED? Pode, muito boa. A gente pode pegar aqui, ó, parar essa simulação, fechar o código aqui, e aqui no LED, de vez de ser vermelho, colocam um azul. Então, pá, um é vermelho, outro azul. E aí a gente coloca e pisca. E pisca. Agora uma sirene. Então, poderia ser um semáforo? Poderia. A gente construiria um semáforo com isso? Oh, legal. Né? Um circuitinho simples, usando um computador aqui, que tem códigos para que você programe ele. Onde está o código? Está aqui, ó. Linguagem que é essa? Linguagem C++. Pô, mas linguagem C++ nós ainda não aprendemos. Calma, pessoal. Uma coisa de cada vez, né? É importante vocês fazerem alguns experimentos, verem o funcionamento, entenderem o funcionamento e o significado desses componentes. Isso aqui promove uma resistência. Por isso que estava clarinho e agora eu diminuindo a resistência, ele fica mais forte, né? A ligação... Resistência da voltagem, né? Eu poderia ligar esse tipo um motorzinho? Poderia, muito bem. Nós temos aqui, ó, vários componentes que a gente pode utilizar. Temos um motor aqui, ó. Temos um sensor de distância, um fotorresistor, um sensor de temos, inclusive, possibilidade de colocar um LED RGB. Esse LED acende em várias cores, né? Em todas as cores, na verdade, de acordo com a tensão que é oferecido na alimentação deles. Tem vários componentes que podem ser utilizados aqui. É importante que vocês não pulem etapa no aprendizado desse tipo de informações, porque ela é tão
tem tanto conteúdo aqui que muitas vezes se a gente fala tudo de uma vez só, embanana tudo, né? Então, na aula de hoje, a gente vai resumir somente até aqui. E depois, na próxima aula, a gente vai repetir esse mesmo circuito, talvez mostrar numa outra visão. Ah, professor, será que eu poderia fazer isso aqui em casa? Pode. Muito bem, eu acho que mãos à obra, para que vocês entendam o funcionamento de um circuito. Ah, mas eu não entendi esses fios passando aqui. Nada impede de a gente verificar com uma visão um pouco diferente. Por exemplo, se eu pegar essa protoboard e arrastar ela para um outro local, aqui, ó, vamos pegar ela aqui, para fechar isso aqui e tal, aqui, e arrastar, caramba, tá difícil aqui. Não dá para arrastar que tem coisa em cima. Já É tem coisa verdade, ligada. muito bem, Pedro. Aqui também. Ele conseguiria arrastar se eu não tivesse fios preso nele. Mas se eu colocasse essa protoboard numa outra posição, a gente conseguiria ver esses fios de uma forma melhor do que está aqui. Se a gente usasse esse fio aqui negativo e esse fio positivo, ficaria mais fácil para a gente visualizar. Por isso que a protoboard é um instrumento de teste, né? Que permite que a gente monte e desmonte esse circuito quantas vezes a gente quiser. Mas, professor, a gente não está aqui colocando a mão no circuito. Sim, a gente está fazendo de uma forma virtual, mas é igual, pessoal. Para quem já teve oportunidade, quem já pôs a mão ou já viu um Arduino ao vivo... Eu já programei um. Mas você viu ele na mão, né? Você viu ele em cima da mesa, tal. E não é igual isso aqui? Igualzinho. Igualzinho. E essa protoboard aqui não é igualzinha? Também é igualzinho, né? Os componentes aqui são igual. O fiozinho que é mais chatinho, até mais flexível esse coisinha, e tal. até o resistor é igual. O resistor é igual, a resistência dele já é determinada, né? Porque não dá para a gente alterar o resistor, a resistência dele. E aqui sim, a gente coloca, e essas cores que mostra aqui, exatamente, o vermelho é 2, o outro vermelho é 2, e aqui o marrom é quem multiplica por 10, né? Então 22 vezes 10 dá 220 ohms, que é o que eu coloquei aqui de resistência. Muito bem, pessoal. A gente está aqui indo para o encerramento, menos de 2 minutos. Eu não queria ser cortado assim abruptamente no meio da nossa conversa. Eu vou tirar uma foto aqui desse circuitinho aqui para colocar lá lá na página de vocês, antes de voltar e pedir para que vocês se preparem para a nossa foto para registro da presença de vocês. Vou colocar aqui, primeiro circuito nosso, certo? E aqui, agora eu finalizo aqui, eu paro de compartilhar, a gente volta a se ver. Vou pedir para que vocês coloquem a câmera de vocês, perguntar se vocês gostaram do assunto de hoje. Talvez para muitos, como eu falei, é o primeiro contato, pode ser um pouquinho complexo e o entendimento, mas eu passarei passo a passo, novamente, para que a gente entenda. Nada impede de vocês verem essa aula mais vezes, para que vocês consigam fazer esse circuitinho também. Até porque essa aula está sendo gravada, vou colocar lá no YouTube, no canal de vocês, e no grupo lá do WhatsApp, no Classroom, e vocês vocês podem ver novamente para poder seguir passo a passo e fazer ele funcionar. Alguém conseguiu fazer funcionar esse circuitinho? Agora ainda não, né? Eu mexi, eu consegui. Né? Tá. Então tá. Pessoal, apareçam com as câmeras. Guilherme, o outro Guilherme, o Mazi está ali, o outro Guilherme, Evelyn, apareçam aí, vamos tirar a foto para encerrar a nossa aula. Contagem regressiva. 10. 10 não, 5, 4, 3, 2, 1, já! Opa, peraí, deixa eu ver aqui, novo. Aí, beleza. Agora eu vou
colocar esta foto também lá no grupo do WhatsApp de vocês, que é a foto que eu vou registrar. Oh, que legal, todo mundo apareceu na câmera aí. E agradecer a presença de todos vocês, inclusive todos que compartilharam a tela, que é a mais forma de a gente interagir. Estamos com menos de 1 minuto, não quero ser cortado, então vamos encerrar antes do corte final. Obrigado, pessoal, e contem comigo durante a semana. Uma boa semana para vocês, final da semana, né? Já estamos na quinta-feira, e eu passarei para vocês uma atividade lá no Classroom. Fiquem atentos.